e a China já era uma realidade, não era o país do futuro, já era o futuro. E aí a ideia foi, poxa, por que não criar uma ponte para facilitar os negócios Brasil-China? E muitas vezes existe uma arrogância, uma prepotência de dizer, não, eu vou com a minha cultura, eu falo inglês, então eu vou chegar lá e vou fazer do meu jeito. Não vai funcionar. Terras raras é o que o mundo inteiro quer hoje. Nossa, olha é o ativo do futuro. Oportunidade incrível, cara. É o ativo do futuro. Então por que o Trump está desesperadamente buscando negociar com os países que têm esse ativo minerário? Eu vou mesmo. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios na vida real. Sou Lúcio Aleixo Filho, sócio fundador aqui do Estúdio 767, a casa desse podcast, e tenho mais um conteúdo de muita relevância aí para você. Lembrou a palavra no meio do caminho? É que você deu uma travadinha para falar? Foi? Não, porque na hora lá eu corto na pós-produção, fica mais fácil de fazer. Seu palhaço. Muito bem, vamos começar, turma. Ô, Antônio, oi. Essa espuminha é bonitinha. É bonitinha, ela é nova. Você vê, sabe por que a gente fez isso aqui, pessoal? É porque os convidados vêm aqui, eu vou falar. E babo no microfone. Não, é porque os convidados vêm aqui, pessoal, aí eles ficam postando o corte, porque o nosso podcast é foda. Aí eles ficam postando os cortes e não marca a gente, agora acabou. A hora que o cara postar o corte, tem podcast. Apareceu lá, tá lá, muito né? Bem, não tem problema, né? Viu, governador? Como é que você chama mesmo? Oi? Roberto. Isso. Prazer, pessoal. Roberto. Eu sou o Roberto. Antônio Bortoleta aqui, sócio e diretor executivo do Clube de Permuta, a maior plataforma de permuta multilateral que nós temos na América Latina, diretor da Associação Brasileira de Franchising. Lucien vai apresentar nosso convidado hoje, que vai ser uma grande honra, vai ser uma aula, e eu vou aproveitar para aprender, ainda mais eu que estou internacionalizando cada vez mais o Clube de Permuta, vou aprender bastante. É isso aí. Bom, eu falei. Eu sou Lucien Newton e hoje o convidado é um cara que eu conheço há muitos anos. Já fui sócio dele, a gente estava lembrando aqui. E ele só ganhou dinheiro depois que você saiu da sociedade. Pois é. Fui sócio dele e foi ganhar numa boutique de M&A. Eu saí e os M&A começaram a funcionar. Por que será, né? Dureza, viu? Mas o podcast está recebendo aqui o Daniel Manucci, que é CEO da Manucci, tem que ler, né? Da Manucci Advogados e uma das principais referências em internacionalização de empresas brasileiras, fusões e aquisições e relações comerciais com a China. Eu conheço já de muitos anos. Eu ia até falar que eu acho que um dos poucos advogados que eu conheci lá no início de 2000 que já falava de internacionalização, que sempre... na época eu fazia internacionalização da Localiza e a gente sempre teve altos papos sobre isso. Hoje a conversa é sobre expansão internacional, M&A, China e o que o empresário brasileiro precisa entender antes de atravessar fronteiras. Daniel, bem-vindo ao podcast. Quem é Daniel Manucci? Conta pra gente. Fala em português. Bom, eu acho que eu sou, inicialmente, me qualifico mais do que como advogado, como empreendedor. E alguém que busca soluções para os meus clientes em geral, não só soluções jurídicas, caminhos, novas oportunidades, novos negócios, conexões. Eu acho que esse é o papel que eu tento desenvolver aí no meu dia a dia com relação aos meus clientes e com quem eu me relaciono. Mais do que um advogado, é isso? Eu acho que a gente tem que, na verdade, criar solução, né? E hoje a solução não é uma solução jurídica apenas, é uma solução mais ampla. É conectar um cliente com outro cliente, é mostrar uma oportunidade, é abrir uma porta, trazer uma solução que vá muito além do jurídico. O jurídico é muito limitado. Total. Uma solução jurídica, ela na verdade não atende completamente aquilo que o empresário precisa. E numa linguagem fácil, né, que possa ser prática, objetiva e que funcione. Acho que esse é o meu objetivo principal. Deixa eu já soltar, deixa eu chutar a porta aqui, beleza, turma? Vai lá. Como é que então que um advogado me leva para a China? Cara, essa é uma história interessante, porque como é que isso surgiu na minha vida? O Lucien já me conhece há muitos anos, mas não sei se você sabe dessa história, Lucien. Isso surgiu de um desejo de empreender e trazer motos elétricas da China. Eu sei porque você tentou me vender para investir nesse negócio. Eu acho que... Acho que tem uma característica aí, né? O Daniel, como bom advogado, é vendedor. Então ele não é um advogado. Primeiro ele é um vendedor. Exatamente. Mas você trouxe isso? Como é que Então, e aí a ideia era trazer motos elétricas da China mais ou menos 20 anos atrás, quando ninguém falava desse mercado. 20 anos.
E aí a grande dificuldade foi como acessar a China e como localizar um fabricante de motos elétricas na China. E aí, eu e meu pai naquela fizemos basicamente uma pesquisa pela internet, né? E aí fomos na cara e na coragem para a China buscar fornecedores de motos elétricas. Mas existia internet na época? Não. Existia. Poxa, existia internet. Não, só a internet. Só Não tinha internet. WhatsApp, Instagram, Mas é sério, há 20 anos atrás, falar 20 disso, anos. fazer Não, isso a internet, era a internet surreal, pioneiro. era surreal. E esse A internet caso é é de 96, né? que começou. 94. É mais ou menos isso, 18, 20 anos. E aí foi interessante porque nós localizamos alguns fornecedores de empresas chinesas lá. E aí fomos visitar as fábricas, negociamos com esses fornecedores chineses e trouxemos 3 motos elétricas de amostragem para o Brasil. E aí outro desafio foi fazer a importação de uma moto elétrica naquela época. Não tinha nada, nem existia. Ninguém sabia como fazer a importação de moto elétrica, etc. E aí também sem recurso para investir, né? Enfim, com recurso limitado. E a ideia era criar uma franquia de motos elétricas chinesas. Por isso você falou com o Lucien. Eu acho que a gente se conectou por aí, depois ou um pouco antes. E aí qual foi o grande desafio que a gente enfrentou? Você não tinha uma regulamentação no Brasil para moto elétrica ainda. E mais do que isso, o grande problema, algo que nos surpreendeu, porque nós não tínhamos estudado completamente o mercado. A potência que as motos elétricas chinesas geravam naquela época eram mais para pistas planas. E a gente, por exemplo, em Belo Horizonte tem muita rampa. Então ela faz uma rampa até determinados graus. Então ela não conseguia subir o morro que a gente tem em Belo Horizonte. E também existia uma barreira cultural, que é a moto elétrica, poxa, o que é isso? E a gente criou um layout de uma franquia, uma modelagem, e aí faltou dinheiro, a gente não conseguiu trair nenhum investidor naquele momento. Acho que eu não fui um bom vendedor. E aí o projeto não funcionou. É uma questão de time. Eu falo que para empreender, se você empreender fora do time, você pode ter a melhor coisa do mundo. Que não. Outro dia eu estava dando esse exemplo, eu falei pro cara, aí ele falou assim: lógico que não. Eu falei: é simples. Cria o Mercado Livre em 2008. Não dá nada. E aí foi o que aconteceu com ele. Ele trouxe algo que hoje é totalmente usual e todo mundo quer, só que ele trouxe há 20 anos atrás. Mas tudo que é uma quebra assim de difícil, muita inovação, né? cultural, paradigma, é difícil de virar, né? Você vê até aluguel de carro. Assim, aluguel de carro no Brasil há 20, 30 anos atrás era algo que você estava no B2B ali, que você convivia com isso, mas uma pessoa viajar e pensar já em alugar carro... Mas isso abriu uma porta. Uma porta foi fechada, mas se abriu uma outra. Porque aí eu identifiquei o seguinte, peraí, se eu tentei fazer negócio com a China e não tem ninguém que pode abrir uma porta e que pode me ajudar, e a China já era uma realidade... não era o país do futuro, já era o futuro. Estava industrializado. E aí a ideia foi, poxa, por que não criar uma ponte para facilitar os negócios Brasil-China? Foi quando veio a ideia de criar a Câmara Chinesa de Comércio do Brasil. Então a Câmara Chinesa ela é dessa época. Ela veio dessa época, daí que despertou. Ela veio da frustração. Ela veio da frustração e da experiência de ir para a China sem conhecer a cultura, sem conhecer a língua, sem ter maiores informações e imaginar o mesmo drama que estava sendo vivido pelos empresários, as barreiras criadas para os empresários para empreender com a China. E aí foi quando surgiu o negócio com a China de poder criar essa ponte que é a Câmara Chinesa de Comércio do Brasil, e a história vem daí. Que massa, cara, que legal. Mas quando você já abriu o seu escritório, já era para tudo? Ou você veio aprimorando ele? Não. Por exemplo, se eu chegasse lá em 2009, no seu escritório, já tinha tudo. Importação, já tinha... Não, você ia... Não tinha nada. Na verdade, não tinha nada. Eu comecei... Um tapete rasgado. Exatamente. Um tapete rasgado e um sonho objetivo de poder crescer e desenvolver. Não, acho que os projetos de internacionalização vieram bem depois, né? E foi uma consequência natural depois também desse espírito de empreendedorismo, de visão, de globalização. Depois tem outra passagem interessante que consolidou a atuação do escritório na área internacional, que foi uma missão, a segunda missão empresarial criada pelo amigo de vocês também, o Léo Ananda, né, nosso cônsul da Índia. E aí ele falou: Daniel, poxa, eu tô com uma missão aqui para a Índia. Eu falei: poxa, o que é Índia, né? E aí assim, poxa, vocês querem empreender? Querem ir para a Índia com a gente para essa missão e fazer um patrocínio da missão e levar o escritório? Poxa, naquela época, mal a gente falava inglês, né? O inglês era deficiente ainda, porque não tinha prática. Né? Era igual do indiano, né? Ou pior, né? É aquele inglês que a gente praticava aí das escolas de inglês, mas sem uma prática, sem uma fluência. E aí surgiu essa oportunidade. Falei: por que não? Poxa, vou para esse projeto. Não tinha capital também suficiente para poder fazer grandes investimentos. Falei: vou apostar. E aí fomos para a Índia com a Câmara Indiana promover uma missão que percorreu 3 cidades, que levou um grupo aí de 20 empresários. E aí eu me apaixonei
para esse mercado internacional. Poxa, descobri uma cultura nova, uma cultura milenar, maravilhosa, fantástica. E falei, poxa, esse é o caminho. Acho que esse é um diferencial na área do direito. Quer dizer, sair do caminho que todo mundo está buscando, que é trabalhar dentro do mercado interno e aí buscar novas frentes e criar know-how que ninguém ou praticamente poucos escritórios de advocacia teriam. E aí começou essa jornada. Deixa eu fazer uma timeline aqui. O Mannucci Advogados, escritório, começou quando? Em 2002, oficialmente. A Câmara Chinesa. Eu acho que a Câmara Chinesa começou mais ou menos em 2008. E essa missão para a Índia, que você viu que a área internacional dentro do direito poderia ser um novo negócio. Isso começou em 2007, alguma coisa nesse sentido. Antes da Câmara ainda. Claro, porque foi de lá que você trouxe a inspiração. A ideia da... Então, foram duas situações diferentes que surgiram na minha vida e aí me despertaram para conduzir o escritório para o movimento de internacionalização e depois vieram outros movimentos de internacionalização, que é fazer parte e integrar uma aliança internacional de escola de advocacia, uma das mais importantes do mundo, com presença aí em mais de 125 capitais, com quase 100 escritórios de elite do mundo inteiro. Como que é essa aliança? Conta um pouquinho pra gente. Basicamente é uma aliança que surgiu há 35 anos atrás, de um grupo de escolas de advocacia. Começou com 8 escritórios de advocacia globais que se reuniram em Hong Kong e decidiram criar uma aliança internacional para facilitar a assessoria jurídica para os seus clientes. Ajudar nos países. Exatamente. Entendi. Mas é um escritório por país ou não? É um escritório. Em alguns países são 2 e nos Estados Unidos são basicamente 1 por estado. Mas hoje nós somos praticamente 100 escritórios, 35 anos de história. Legal isso. É uma rede de elite de escolas de advocacia e o principal diferencial é que em qualquer país do mundo praticamente hoje nós temos amigos, tem 15 anos que a gente faz parte dessa aliança, nos ajudou muito a aprimorar a nossa técnica, melhorar, desenvolver mais, porque é um padrão diferente. É uma troca incrível. Exatamente. Também, né? Não, e uma das coisas mais difíceis em qualquer tipo de segmento é a união de um mesmo setor, que é que todo mundo reclama, o meu setor é muito desunido. Olha que legal isso, uma aliança internacional, cara. E nos permitiu também ter acesso a muitos clientes internacionais de todos os segmentos, né, de tecnologia, enfim, a área de saúde, educação, fabricação de robô, o que vocês imaginarem, enfim. Então, foi uma abertura de portas fantástica. Foi um conjunto de fatores, né, que foram surgindo, mas isso tudo aconteceu em razão dessa visão de internacionalização. E depois veio uma associação estratégica com um dos maiores escritórios de advocacia da França, que é o GGC Avocat, que já tinha uma presença global. A gente queria casar ou com o chinês, ou com o americano, ou com o europeu, e aí casamos com o escritório europeu, o escritório francês, que já tinha presença global. E aí nós juntamos forças, agregamos o Brasil nesse projeto, e aí a gente tem escritórios hoje em Xangai, em Casablanca, Douala, Abidjan, em Paris, em Bruxelas, enfim, em Marseille, e a nossa sede que fica em Paris. Mas posso focar um pouquinho mais na China? Não, por favor. Eu acho que é o que me chama muita atenção, por causa de tudo que a China representa, evidentemente. Até porque a China também você ama ou odeia, né? Assim, né? É uma relação de amor e ódio, né? Tem quem acha a China sensacional. Odiável. Não, quem odeia quem não conhece. Não, eu conheço pessoas que não apostam na China. Engraçado isso. Apostam mais hoje na Índia, por exemplo, na questão de um futuro da industrialização do que na China. Mas você não acha que é mais preconceito? Concordo. Pode ser sim, pode ser. Eu não tenho, mas pode ser sim. O sentimento que eu tenho é que a China realmente ela está... alguns seria leviano da minha parte. Mas muitos e muitos e muitos passos à frente. Eu agora, como novo proprietário de um BID, me patrocinem BID. Eu agora, como novo proprietário como é que você fala com o dono de BID? Me fala como é que é o BID. Não, mentira. Mas eu vou te falar um negócio. Eu me surpreendi. Na verdade, calou minha boca em todos os eu sou um piloto. De fato, eu piloto. Kart, carro, o que você me der, moto, eu adoro tudo que faz barulho, é a combustão. E aí, eu tava conversando com um mecânico, que é meu associado no clube, chama Kim Automotive Car, e aí ele falou assim, cara, eu atendo tudo quanto é carro, mas os BID é sensacional. Eu falei, para, que BID é sensacional, aquela porra nem faz barulho, velho. Como é que pode ser sensacional aquilo? Você nem sabe que tá chegando, velho, para com esse papo. Aí, conversando, ele falou assim, Antônio, você não tem noção como é o carro tecnologicamente, a mecânica. Eu falei, tá. Aí a gente recebeu aqui
No mesmo dia, a gente recebeu aqui Marcelo Solmuti. Foi o dia que a gente gravou com o Marcelo. E o Marcelo falou que tinha comprado um BID que tava na garagem. Eu falei, então, que acabar aqui eu vou lá ver. E na hora de entrar na garagem, ele bateu o carro. Ele tinha uma concessionária, veio pra cá. Ele entrou na garagem aqui e bateu o carro pra ajudar. E aí eu fui ver o carro, falei, pô, legal, vou na concessionária ver o carro. Aí fui, andei no carro, falei, que carro massa. E me encantei com o carro. E foda-se, não era isso que eu ia falar. Mas, de qualquer forma, isso tudo foi pra falar que eu comprei um BID. Mas a questão é o seguinte, a relação Brasil e China, nesse amor e ódio, pro empreendedor, eu acho que ela não deveria existir. Porque ali há um não é um futuro, porque ali é uma grande realidade, mas ali há uma oportunidade muito grande para quem... Eu acho que para qualquer negócio, para serviço ou produto. Só que é desconhecido ainda, entende? Né? Entendo. Eu que estou internacionalizando, eu não sei por onde começar, por exemplo, na China, eu não sei nem se o meu negócio seria legal na China. Então, assim, como é que a gente busca essa informação? Porque por mais que tenhamos, né, um mundo de informação hoje, isso é muito específico. Eu acho que o primeiro ponto... Então é uma consultoria? O que é, cara? Eu acho que o primeiro ponto é precisar ter foco, como tudo na vida. São todos empreendedores aqui, foco. Então, o que eu quero na China? O que eu quero buscar lá? Eu quero buscar um parceiro, eu quero buscar um fornecedor, eu quero buscar um investidor, enfim. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente entender o seguinte, que existe uma cultura de 5 mil anos por trás dos chineses. É isso. Então, talvez o ódio venha de duas frentes que você mencionou aí, né? Que não é bem ódio, que eventualmente poxa, eu temo a competição do produto chinês e ele hoje chega no Brasil e concorre comigo aqui de uma forma diferente. Ou também não sei como lidar com a China, como me comunicar com a China, como criar oportunidades. Então, acho que o empresário tem que entender como se conectar, como fazer negócio. O primeiro passo é conhecer um pouco da cultura. E respeitar a cultura. Exatamente. Eu acho que é isso, né? E aí, pegando um gancho para falar sobre internacionalização, que fazer negócio com a China é um processo de internacionalização, que o ponto principal é conhecer a cultura. Com quem a gente quer se relacionar. E muitas vezes existe uma arrogância, uma prepotência de dizer, não, eu vou com a minha cultura, que desça a goela abaixo. Eu falo inglês, então eu vou chegar lá e vou fazer do meu jeito. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E na China especificamente, mais ainda, porque a gente precisa criar primeiro, antes de começar a fazer negócio, falar de negócio, uma coisa chamada guanxi. Ou seja, eu tenho que criar relacionamento, eu tenho que mostrar uma lealdade, eu tenho que primeiro entender quem é a pessoa, quais são os princípios, valores, e depois vem o negócio. E existe uma visão equivocada de muitas pessoas de irem para a China e com a missão de voltar de lá com um contrato assinado. Não vai funcionar. Vai funcionar talvez com as pessoas erradas. Exatamente. Eu acho que... que daí não vai perpetuar. As pessoas sérias, porque como todo grande mercado, devem ter os chineses sérios e os não sérios. Uhum. E os poucos sérios, digamos assim. E talvez os poucos sérios são aqueles que você bota um cheque na frente dele e ele topa. E os sérios, aqueles que vão te entregar realmente bons negócios, boas oportunidades... Você precisa de mais, você precisa ter essa conexão, né? Eu acho que... eu acho até mais do que sério ou não sério, eu acho que o ponto num curto espaço de tempo, você não consegue desenvolver um negócio. Né? Você está buscando um fornecedor na China que fabrica um determinado produto que você quer comprar e importar, eu preciso entender a qualidade, eu preciso para quem que ele já vendeu, né? Eu preciso negociar do cara. Eu preciso negociar um contrato. Só que daqui eu não consigo saber sozinho. Exatamente. Então, é isso que você também ajuda nesse processo. Acho que aí o papel... Você busca esse cara que já tem essa experiência, isso aí? Acho que o papel que a Câmara desenvolve, que é um diferencial, que é pelo fato de nós termos escritórios em Xangai, Hong Kong, um histórico de muitos anos na China, e de falarmos a mesma língua deles, não só o mandarim, mas a mesma língua cultural, a gente sabe, na verdade, que tipo de fornecedores procurar, com quem conversar, e aí apresentar os empresários brasileiros por fornecedores que são sérios, que têm histórico de exportação, que produzem produtos de qualidade, e aí você vai já é um pente fino, né? É um caminho já preparado para que você possa se conectar com quem faça sentido para você. Daniel, me conta que, lembrando lá atrás, você lembra do que você estava pensando? Da primeira vez que você pegou aquele avião, foi para a China pela primeira vez, qual que era o Daniel naquele momento? O que você pensava? O que tinha de expectativa? De frio na barriga? Conta um pouquinho como é que foi o processo. Olha, frio na barriga, com certeza, né? Um desconhecimento total e completo do que eu poderia encontrar.
do tipo de pessoa que eu poderia me relacionar, para onde eu iria. A gente não tinha as informações que a gente tem hoje, não tinha inteligência artificial, Tinha o Waze, né? não tinha o Waze. Você sabe que tem você me perguntou uma coisa antes do programa que é interessante, que é uma situação específica que eu vivi na China, nessa ocasião que eu fui para lá. Eu peguei um táxi, e como é que você pegava táxi na China naquela época? Você tinha que ter um papel com uma anotação em mandarim e entregar pro taxista, ó, tô indo para esse lugar. Só que o taxista não falava nem hi, né, em inglês. Então, você entregava aquele papelzinho pro taxista. Vai na fé de Deus, né? E eu lembro que eu estava em Xangai. E aí eu tive um evento à noite, quer dizer, fui jantar, e aí tive um coquetel, e aí, que era no mesmo local, basicamente, na hora de ir embora, vou lá e entrego o papelzinho pro taxista. Maravilha, vou chegar no meu hotel. 1h30 depois, o taxista perdido e não conseguia chegar no hotel. E não sabia chegar, não tinha o Waze. Né? Você sabia que... E na verdade lá não é o Waze, né? Lá é uma outra lá não usa o ferramenta. Waze, é o do Waze. governo. Mas como é que você sabia que eu estava perdido? Porque ele começou a reclamar e falou, olha, é aqui passava o no hotel, mesmo lugar. passava no lugar, eu falava que não era lá, e a gente não conseguia comunicar. E aí, no final das contas, eu fiquei 3 horas vagando com esse taxista, até que ele foi procurando informações das pessoas. Ele queria me deixar na rua, porque ele falou, poxa, eu não consigo te entregar, e já era de madrugada, como é que eu ia chegar em casa? E tinha uma resistência naquela época, quer dizer, quando o taxista via um estrangeiro, ele não queria pegar o estrangeiro, porque ele não sabia falar com o estrangeiro. Uhum. Então foi um grande perrengue que eu passei. E a gente não tinha recurso. O celular você não conseguia traduzir, não conseguia acessar, não conseguia falar nada. Então, isso perdido em Xangai de madrugada. Então, essa é uma passagem interessante que eu me lembrei. E hoje em dia, né? Eu fico lá, resolve tudo. Fácil, né? né? É engraçado como a gente a gente, muitas vezes, a gente é tão inocente, né? Eu lembro direitinho, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, que eu fui para San Diego. Só que o meu voo da Continental, BH, São Paulo, Nova York, San Diego. Eu cheguei lá, aí eu olho a passagem assim e tal, né? Vou sair de Nova York sei lá, 9 da manhã, vou chegar em San Diego 10h30. Aí eu voo rápido, né? Vou rapidinho, né? Subo e desço rapidinho, né? Aí eu chego lá na hora, cara, um voo de 6 horas. Eu falei, puta, acabei de chegar aqui. Você esquece o fuso horário, que você vai 4 horas para trás e acaba andando uma para frente, né? Eu acho que a loucura é pensar o seguinte, né? Que sem tecnologia. Sem tecnologia. O cara chega lá, o cara no chinês, e ele tem que, pelo gesto do chinês, entender que o cara tá perdido. É uma situação que. Mas imagina o contrário, cara. O chinês vem para cá, é a mesma coisa. Cara, você fica perdido. Você chega aqui Eu já conversei com estrangeiro aqui na porta que vieram me perguntar aqui, onde que é o shopping? Eu falo, Pátio Savassi tá ali, tá vendo aquelas luzes ali? O cara veio, cara, mas eu não vou ser roubado entre aqui e lá, não? Esse um outro ponto Falei, que cara, a gente está não. conversando, que você está trazendo, que é interessante, e naquela época ainda tinha mais dificuldade de falar o inglês, porque menos chineses falavam inglês. Eu não sei se você sabe, mas até 1980 e 82 era proibido aprender inglês na China. Na China. Hoje, 400 milhões de pessoas praticam inglês. Ou seja, estão nas escolas de inglês. Né? Tá na escola, mais que a população dos Estados Unidos. Não, e outra. E quase 25% da população. E aí a gente entra. Exatamente, a gente entra numa outra situação que é o seguinte: diante dessa limitação, aqui as pessoas mais velhas na China, 50 anos, a idade do Lucien, mais ou menos, eles. O Lucien tá um pouco mais. Mas eu entendi. Você entendeu, né? Mais velhos. Um pouco mais conservado. Eles não falam inglês por essa limitação que existe, era proibido falar inglês. Então, quer dizer, quando você encontra uma pessoa mais velha na China, e lá existe um respeito muito grande pelos mais velhos, eles são, hierarquicamente, as pessoas que comandam as empresas, são os mais velhos, não são os jovens. Então, lá eles valorizam muito a pessoa mais velha, que para eles é a experiência. Eles não enxergam a pessoa como velho, enxergam como uma pessoa experiente que merece ser respeitada. Há um respeito ainda maior, sim. E aí, você imagina, naquela época, você tinha menos pessoas falando inglês ainda. Hoje, quem fala inglês na China são os jovens, né? Quem foi estudar fora, quem começou a praticar desde inglês. Da escola, né? Exatamente, da minha idade, com 30 anos. Então, igual eu com 26, então vocês me respeitam aqui no podcast. Mas aqui, você foi falando, me apresentou uma curiosidade aqui. Por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente chega numa reunião, há uns minutos de
de se conhecer, empatia. Quebrar o gelo. Deixa eu ver se Quebrar a o gente vai ter gelo ali, empatia, quebrar o gelo. como é que tá a família, como é que é lá, cara? Lá chegou, sentou, falou, levantou, vai embora. Como Não, é que eu é acho que- culturalmente? Ou é a mesma coisa? Primeira coisa os chineses adoram os brasileiros. É mesmo? Adoram o Que Brasil. legal. Né? O Brasil é um país querido pelos A chineses. gente é muito querido mesmo. Existe uma coisa. E o mineiro, eu costumo dizer que o mineiro é muito parecido com o chinês. Porque o mineiro é desconfiado, assim como o chinês. Eles são É. desconfiados. Então eu acho que o mineiro é o chinês do Brasil. Hum. Sem dúvida nenhuma. Então acho que o que ele quer primeiro é criar o guanxia, criar o relacionamento, quer dizer, é te conhecer. Quem é você, o que você faz, se você puder falar com ele da sua família. Mas na introdução da reunião, esse papo mesmo? Aí você pode falar o que você quiser, sobre Entendi. futebol. Né? Então é muito parecido. Não Você falar tem- que torce pro Atlético, eles vão te amar. E aí acho que, Nossa, que esse que alguém ontem soltou foguete pro gado do Gabigol, né? Tá entendendo? Mas e o futebol realmente é um ponto de conexão. Os chineses adoram futebol também. Mas morreu lá, né, o futebol, né? Acho que o futebol não morreu, eles continuam gostando do futebol lá, do ponto de vista econômico, foi limitado pelo governo. Mas essa é uma. Foi uma limitação do governo? Foi uma limitação do governo, porque estava tendo muita. Pra mim tinha acontecido lá o que eu acho que é o que vai acontecer na Arábia. Não adianta você ter esse movimento todo se você não tem a cultura daquela coisa do futebol, sabe? Lá foi mais uma questão ligada à evasão de divisas, entre aspas, uma forma de levar recursos para fora da China, porque existe um controle para a saída de dinheiro da China. Então, existem suspeitas de que o futebol foi usado para esse propósito. Aí é uma outra discussão, mas. Outra a tese, briga deles mas lá. tá ligada a isso. Legal. Mas então, onde que eu estava mesmo? Perdi Não, agora. a gente estava falando sobre as coisas parecidas da cultura, de receber. A gente tava de na conversar bem. mesa de jantar. Reunião. Eu acho que é isso. Então, assim, se faz muito negócio também na mesa, né? Num almoço, num jantar. E aí é muito interessante para quem vai para a China, tentar descobrir, provar os pratos chineses. Aí não tem nenhuma proibição de perguntar: essa comida é mais apimentada? Como é que é esse prato aqui? Então, assim, é entender e tentar mergulhar na cultura, tentar provar os pratos. Tem uma bebida muito tradicional que é o baijiu, que tem um teor alcoólico altíssimo. Minha recomendação é não beba mais do que 2 tacinhas pequenininhas, porque realmente é pesado. Mas é a mesma coisa quando um estrangeiro chega, por exemplo, no Brasil e se oferece para ele uma cachaça, porque para você é um traço cultural importante e quer mostrar para ele. Então imagina, se ele prova a cachaça e gosta, ou prova o pão de queijo e gosta, você fica feliz. É a mesma coisa do lado de lá. Eu acho que é tentar se conectar com eles, né? E aí tem várias formas de fazer isso. E é isso mesmo, gostando ou não, você tem que. E o que você não deve fazer? Você chega lá. Cuspir a comida no chão, né? Ele te ofereceu a comida lá. Que Você não comida cuspir, ruim. já é uma Esse alegria. pão de queijo seu aqui Não faça isso. Você falou um ponto interessante. O que não fazer, por exemplo, numa reunião ou num contato comercial? Eu acho que tem uma coisa na China importante que é o que a gente chama de perder a face. É entender primeiro, numa reunião, quem é a pessoa mais importante. Ou seja, quem manda. Né? Geralmente a pessoa mais velha é aquela pessoa que não fala inglês. E muitas vezes o brasileiro ou o estrangeiro dão mais importância para aquele que fala. Quem está falando de igual com ele. E que de repente ele entende que é quem está mandando a reunião. É falar coisas desrespeitosas, é ser rude, é não ser educado. Eu acho que é uma etiqueta. Uma etiqueta que a gente tem nos negócios em geral. Mas respeitar as pessoas. Vale para o mundo inteiro, na verdade. Vale para o mundo inteiro. Mas tratar com respeito, com educação, tratar de temas, né, enfim, que não sejam sensíveis, que não possam ofender a família e etc. Porque você não criar esse vínculo e de alguma forma ofender essas pessoas, né, que são chave, a gente costuma dizer lá, né, na China se diz, você perde a face e aí perdeu o relacionamento, perdeu a chance de abrir o relacionamento e aí o negócio acabou. Não vai ter negócio. Não vai ter negócio. Então o que não fazer é isso. E o que fazer é entender a cultura, estudar a cultura previamente, se preparar, estar focado. E é isso. Que legal. Uma das máximas do Clube de Permuta é que se um negócio atrapalha o relacionamento, ele não deve ser feito. É o que a gente sempre fala. E é muito legal, né? Porque culturalmente é isso que você está me falando da China. Deixa eu dar um passo adiante, e eu acho que é importante, para o empresário que está aqui ainda. Ele quer ir para a China. Quer conhecer e etc. Mas o que ele tem que preparar aqui dentro primeiro,
para ele poder estar pronto para se relacionar com a China? Há algo que ele precisa eu acho que não? Se ele quer ir para a China para desenvolver um negócio, eu acho que o primeiro ponto é ter um foco. O que ele vai buscar na China? Ok. Acho que é entender isso primeiro internamente. O segundo ponto é entender um pouco da cultura. Então tem vários livros interessantes que você pode ler, entender um pouco mais da cultura, hábitos comerciais, então entender como é que você se porta numa reunião, como é que você entrega um cartão, por exemplo. No Brasil, o que acontece quando você recebe um cartão geralmente? A pessoa pega o seu cartão, mal olha para o cartão e às vezes joga o cartão na mesa ou às vezes já coloca no bolso. O cartão para eles é como uma identidade. Então quando você recebe o cartão, você entrega com as duas mãos e recebe com as duas mãos olhando para o cartão, coloca na sua mesa de frente para você, olha com respeito para o cartão. Então, se você ficou amassando o cartão, né? Então, o seu cartão não vale para nada. Desenhando, né, no cartão do cara. Anota lá o celular do Entendi. cara, enfim. Então, eu acho que são esses pontos que são fundamentais. Entender que você não vai para a China para fazer negócio naquela viagem, você vai para conhecer os parceiros, entender quem eles são, criar algo antes de si e que o negócio vem depois. O negócio vem depois. O negócio não vem de uma hora para outra. Então, você tem pressa, não vá para a China para fazer negócio. Teve algum negócio que você achou que não ia acontecer e aconteceu, ou que você achou, não, esse tá certo, na hora de assinar não deu certo? Teve algum caso legal? Não, eu assim? acho que o que mais acontece é que você não cria expectativa inicialmente que o negócio vai acontecer, porque as respostas são lentas, são demoradas, porque é o aspecto cultural, de novo. O tempo deles não é o nosso tempo. Você vai fazer negócio com o americano, eles são, né, como a gente diz, straightforward. São diretos, objetivos, práticos. Né? Você não pode comparar um negócio que você faz com o americano com o chinês. E nem com o que você faz com o italiano, com o colombiano. É diferente. Então, existe o tempo certo para fazer negócio com o chinês. Na prestação de serviço também, quer dizer, eles querem, em alguns momentos, quem não está preparado pensa, poxa, ele quer informação grátis. Ele quer te sondar, quer saber quem você é, se você consegue entregar para ele. Não é porque ele quer tirar vantagem, é cultural. Esse é o ponto. Né? E a língua também é uma grande barreira, porque muitas vezes o brasileiro vai para a China com o tradutor, e aí, meu amigo, o que você fala para o tradutor e o que ele leva para o chinês, ninguém sabe. E tem muitos gaps de comunicação nesse processo. Então, quando você tem uma assessoria de alguém que é brasileiro, que fala a sua língua e que sabe traduzir adequadamente isso para o mandarim, e faz essa ponte de forma adequada, isso muda muito. Tem vários casos na China. Um tradutor chinês, né? Mas eu nunca tinha pensado dessa forma. O cara contrata por conta própria alguém para falar para ele, ele não sabe se vai dar errado. Vai dar errado. Tem vários casos na China de empresas internacionais, e tem um caso interessante de uma empresa na área de café. Eles foram montar uma rede de café na China, e aí por que não funcionou? Um sócio chinês e um sócio estrangeiro. O terceiro que fazia a ponte entre o sócio estrangeiro e o sócio chinês traduzia aquele que ele queria, do jeito que ele queria. Ou seja, eles não se entendiam. Eles não estavam falando a mesma língua, apesar de ter um tradutor que estava fazendo essa ponte. Então tem muitos desafios aí, né? Mas tem muitas oportunidades. Eu fico imaginando, você lembra uma entrevista que a Dilma deu, que falou que encontrou com o Obama, que ela falou que uma vez que a pasta de dente sai do dentifrício, não entra mais, alguma coisa assim. Aí eu fiquei imaginando assim, cara, o cara que é o tradutor da reunião entre o Obama e a Dilma... Mas aí você exagerou, né? Não, mas aí traduzir a Dilma... Tinha que traduzir português. Nossa. Mas espera, provavelmente aquele tradutor que tava ali, o cara era um pós-doc em tradução que deve traduzir o egípcio antigo com árabe, latim, o caramba. Aí ele fica imaginando, aí a Dilma solta uma dessa, aí ele fala, como é que eu vou traduzir essa porra? Exatamente. Mas isso é importante, eu acho Pra que... Dilma precisava traduzir o português para português. Sensacional. Foi maravilhoso. Aí eu fiquei imaginando, cara, como o tradutor vai traduzir isso? Faz toda a diferença do mundo. Não é fácil, não. Vamos falar de M&A? Vamos. Eu acho que... Outra... Posso falar? Mergers and Acquisitions. Pronto. A gente vai aprender. Mas esse é o assunto Repete aí, Luciano. M&A. Mergers... Acabou. Fusões e aquisições. Fusões e aquisições. Mas esse é um assunto que eu sei que também, desde muitos anos, deve ter para lá dos seus 20 anos, que de alguma forma você está envolvido. Sim, sim.
Conta um pouquinho mais pra gente desse mercado, suas experiências, o porquê que você... Porque eu vejo muito advogado entrando, né? Muito escritório de advocacia que acaba tentando ir pro M&A, mas com um olhar muito do jurídico da operação. Mas, como eu falei, você é vendedor, então você tem uma pegada bem diferente nisso. Me conta um pouquinho como que isso apareceu e vamos falar um pouco mais de... Eu acho que eu me apaixonei pelo mundo da área de fusões e aquisições, basicamente porque é muito transacional, tem muito da parte de negociação envolvida, que é algo que eu sempre gostei muito, de participar dessa linha de frente da negociação, de encontrar soluções. E aí foi daí que surgiu, e tem muita ligação com a internacionalização também, porque hoje no Brasil a gente tem um fluxo de investimento estrangeiro muito grande, né? De empresas estrangeiras que vêm investir em empresas brasileiras, ou de empresas brasileiras também que fazem aquisições fora do Brasil. E aí eu me apaixonei pela área de M&A em razão desses elementos, e aí também já tem aí praticamente 20 anos que a gente trabalha nesse segmento, e eu costumo dizer que um M&A é sempre diferente do outro. Qual que é o mais desafiador? Sempre o último que você fez, porque você sempre se surpreende. Né? Você nunca sabe o que vai vir. Eu falo que o M&A começa com menos 120% de chance de dar certo. E aí esse percentual vai diminuindo com o tempo, porque são muitos e muitos desafios, né? Até chegar à fase final de fechamento, né? De realmente de transferir a sua empresa ou de trazer um sócio que vai vir para a sua empresa. Então surgiu daí, e aí foi por isso que eu me apaixonei aí por essa área de fusões e aquisições. E no Brasil é mais difícil do que nos Estados Unidos, por exemplo, né? De fazer o processo todo ou não? Não, eu acho que lá é mais caro. É muito mais caro. Mas eu acho que é mais cultural. Nos Estados Unidos existe um ambiente, né, de fusões e aquisições, de financiadores, de advogados. Eu acho que no Brasil ainda é algo que está num processo que ainda muitos empresários têm resistência a trazer um sócio, porque isso implica em mudar a regra de governança, ter um terceiro estranho dentro do seu negócio que vai passar a ter opinião, que vai poder mandar, que pode trocar o nome. Então, assim, eu acho que o advogado de M&A também tem que ser um psicólogo. Eu costumo dizer isso. Primeira coisa que eu falo para meus clientes quando eles estão num processo de venda de participação, né, procura um psicólogo. Como assim, Daniel? Você tem que entender o seguinte, a primeira coisa que vai acontecer quando o sócio entrar aqui primeiro, aquela secretária que você gosta de muitos anos vai embora. O cara que cuida da sua área financeira vai chamar CFO, tá? E é um cara que vem de fora. E às vezes um negócio que você fala que super dá certo, ele vai parar. Exatamente. O software que eu já utilizo há 20 anos, o cara fala, não funciona. Não funciona. Então, ele não vai te procurar mais para te perguntar nada da empresa. Então, você está preparado para isso? Isso. Então, começa por aí, né? Eu acho que é entender as mudanças. E é difícil, né? Claro que é. É um filho, no fim das contas, né? Você está ali há 20 anos construindo aquela empresa, aí de repente, da noite, chega um cara e fala assim, tudo bem? Sua cadeira não é assim mais não. É aquela exatamente. Mudar o nome da empresa. Não é fácil não. Então, tem vários... Um psicólogo, sim. Agora, quando eu vou vender o negócio 100% e vou sair do processo... Aí você precisa de um concierge, né? Aí é diferente. Mas eu fico imaginando que no Brasil, por mais que você faça diligência e tudo mais, é uma caixa de Pandora, né? Principalmente por justiça trabalhista no Brasil, você entende como a parte jurídica, a parte tributária é complexa, né? O nosso STF aí adora mudar a regra durante o jogo, né? Mudou o jogo. Antes era basquete, agora é futebol. Eu acho que o ponto que você tocou é importante dizer o seguinte, é muito complexo para o cliente estrangeiro. A gente trabalha com muitos clientes estrangeiros. Agora está numa transação com uma empresa australiana que está fazendo aquisição de uma empresa no Brasil. Qual que é o desafio? Isso que você falou. Explicar para um estrangeiro o que é a área trabalhista no Brasil. Explicar para o estrangeiro o que é a área tributária no Brasil. Quais são os riscos, liabilities que a área trabalhista pode gerar para a empresa. Sucessão, enfim, essa é a dificuldade, de explicar para o estrangeiro isso, ele entender e protegê-lo, porque ele não entende o nosso ambiente legal. Então é criar um ambiente para ele de segurança. Então isso é desafiador dentro do Brasil. E aí a diligência é fundamental quando você trabalha para o lado do comprador, do lado do vendedor também tem uma série de cautelas e cuidados que são fundamentais. Então é um processo
complexo, longo. Tem muitos clientes que às vezes batem na nossa porta e falam assim, não, eu quero te contratar para um projeto de M&A. É basicamente revisar um contrato, né? Deve ter um modelo pronto aí, né? De um contrato de compra e venda. Como se estivesse pedindo comprar um fundo de comércio. No mundo do M&A, a reforma tributária vai afetar demais ou não? Já estão fazendo estudos em relação a isso? Vai porque já está afetando, primeiro porque agora a gente tem essa maravilhosa tributação sobre dividendo. Dividendo, isso é uma loucura. Então, quer dizer, o retorno financeiro do investimento vai demorar mais tempo. Você tem aí também uma carga tributária que no curto prazo vai gerar também mais tributação, mais carga tributária, na minha visão. Eu não sou um tributarista de plantão para as empresas. Com essa dívida pública que a gente tem no Brasil hoje, entrando um pouco aí no campo político, só tem um caminho no Brasil, é aumentar a carga tributária. Não existe um esforço do governo para reduzir gasto público. Então, quem vai pagar a conta são os empresários. E aí, cada vez mais que a gente fala de aumento de carga tributária, de custos, etc., a gente vai estar desvalorizando o nosso ativo. Então, infelizmente, acho que esse é um processo que realmente vai afetar mais as empresas no Brasil. É complexo a gente explicar isso tudo, né? Não dá para explicar. Não vai explicar para o estrangeiro o que é ICMS. Né? Não, o que é esse ST de ICMS? Exatamente. ST é mais maravilhoso ainda. O ICMS até que dá, o ICMS até que dá pra enrolar. Não, porque é o imposto do Estado. E o ST? Fala, irmão, vamos tomar Coca-Cola, né? Gonhu pra você e vamos. Nesse cenário, o que você vê aí para os próximos anos que está em alta para um M&A internacional, para investidor internacional vir para o Brasil? Você está falando aí de empresa australiana acreditando em alguma coisa no Brasil, deve ter algum setor ou alguns setores mais propícios. Eu tenho uma visão, Luciano, que é uma visão minha, né, que é mais geopolítica, que basicamente eu acho que o Brasil ainda vai continuar sendo um destino de investimento estrangeiro muito significativo para os próximos anos. Eu acho que essa história de reforma tributária, essa situação política que a gente vive no Brasil e etc., isso está precificado, tá, pelo mercado internacional. Ou seja, eles já entendem que o Brasil já assimilou. Existe uma certa confusão no Brasil e a América Latina, né? Tem direita, tem governo de esquerda, governo de direita, enfim, é um pouco mais do mesmo. Só que nós temos uma população aí de 220, 240 milhões de habitantes, né? Um mercado consumidor gigantesco. E aí quando você olha para o mundo, você tem o quê? China. Só que existem hoje restrições comerciais dos Estados Unidos com relação à China, da Europa com relação à China. E aí você tem Índia, que é um país um país fantástico, né, mas que tem também vários desafios. E aí falando de grandes mercados consumidores ainda, a Rússia, que está hoje fechado para balanço, né? Ninguém investe na Rússia, vários embargos. O que sobra? Você tem o México. E aí o México a gente tem aí um país que é de extrema esquerda também, né, com muitos desafios, hoje vivendo aqui algumas pressões dos Estados Unidos também, e etc. E tem o Brasil. O Brasil é um país que é gigantesco, uma população enorme, com uma grande classe média. Então, mas poxa, tem outros países interessantes, o Peru, o Chile, mas são países desse tamanhozinho. O esforço de fazer um investimento num país desse, de ter retorno, a Índia é um país fantástico também, muito grande, mas com muitas culturas e tudo no mesmo país. Né? O Léo Ananda pode vir aqui um dia defender a Índia, é um país fantástico, com muitos potenciais, mas é também complexo fazer investimento na Índia. Não é algo simples. Não é simples. Né? Então eu vejo que o Brasil é o país que tem ainda elementos para atrair muitos estrangeiros. A gente tem visto nos últimos anos um fluxo muito grande de entrada de capital estrangeiro no Brasil, em que pese todo o cenário político e etc., de instabilidade econômica, e acho que isso vai continuar acontecendo. E tem algum falando setor de China específico assim? Vamos falar, por exemplo, acho que todos os setores, né? Vamos falar, por exemplo, de infraestrutura. É um setor que o Brasil tem uma carência muito grande. Então, os chineses estão investindo muito na área de infraestrutura no Brasil, né? Investem muito no Brasil. Você tem os americanos que investem muito no Brasil. Você tem os franceses que investem muito no Brasil. Então, o Brasil é um país que canaliza muita oportunidade. A gente fica falando de política no Brasil também, né? Dos riscos e tudo mais, mas cara, todo país tem isso também. Como é que foi o Trump entrando aí? O que chacoalhou o mundo dos negócios de uma forma geral e agora ele está abrindo as pernas, né? Então, eu acho que eu sou otimista
E o que eu tenho visto é que nessa área de M&A, de fusões e aquisições, de investimento estrangeiro, nós vamos continuar ainda tendo um fluxo de investimento no Brasil. Eu não vejo que ano que vem vai ser um ano que as empresas vão parar de investir no Brasil, que tem alguma red flag que vai impedir eles de virem para o Brasil. Eu não vejo isso. Deixa eu perguntar algumas curiosidades. Você estava falando, eu estava Claro. imaginando assim, o que os estrangeiros, pode falar 3 de cara, tá assim, mais querem buscar aqui no Brasil hoje? O que eles buscam hoje de negócio, para investir? O que é hoje? Eu acho que O que é a nossa galinha dos... Eu acho que a gente tem um mercado consumidor muito grande no Brasil. Uhum. Então, vamos falar da China aqui. Você falou Do da BID. BYD. Uhum. Poxa, é uma oportunidade na parte automotiva do Brasil. Eu vi um vídeo da indústria deles. Eu não sei se é verdade, porque eu fico até com medo de saber se é verdade na época. Deve ser IA. né? Deve ser IA. Deve ser. Meu irmão, na boa, metade de Belo Horizonte, a porra dos caras. Um negócio absurdo. É desse tamanho mesmo? O negócio lá é tudo assim? É muito grande. Mas falando de... Fizeram É igual- navio é igual que dá lá- 5 mil carros por mês pra cá. É igual lá em Itu. É a mesma coisa. Você estudou essa piada? É que já eu vou rir. Já sabe. Mentira. Mas os caras construíram um navio que traz 5 mil carros por mês. Eles construíram um navio. Tipo assim, Não é vou um colocar só, de- não. Não é um não, né? Tem mais. Mas acho que eles Tudo deles enxergaram... é assim, exagerado, grande demais. Imagina o seguinte, o mercado automotivo na China é gigantesco, é um dos poucos mercados do mundo que vai continuar crescendo na área automotiva. Porque em outros países do mundo, por exemplo, Estados Unidos, Brasil, Europa, você está tendo, na verdade, uma diminuição de produção de veículos, de venda de veículos. Mas na China está crescendo e tem a potencial de crescer mais. E a exportação de veículos elétricos pelos chineses aumentou do último ano para cá, acho que 13%. E pela tecnologia que eles têm, pelo preço e etc. Então eu vejo que o mercado brasileiro, pro mercado brasileiro é um mercado gigantesco para o chinês, é um grande mercado. E aí você tem empresas chinesas que estão construindo, não estão só vendendo para o Brasil, mas estão também fazendo o quê? Construindo fábricas aqui. Industrializando. Estão produzindo no Brasil, Entendi. trazendo a cadeia de produção para cá, agregando valor ao Brasil. Então, eu vejo que essa é uma oportunidade. Então a gente tem automotivo, o que mais você acha que a gente tem? A gente tem também um outro, um pouco, vamos chamar assim, demonizado, que é o fato de a gente exportar commodity. O Brasil é um exportador de commodities, mas é o que sustenta o Brasil há muitos e muitos anos. E vamos continuar como um país exportador de commodities e vai ser, Por favor. o nosso principal produto, né, ou item para os próximos anos, na minha visão, porque a gente já falou aqui de carga tributária, de custo Brasil, etc. Ser competitivo e vender produto industrializado na China, esquece. Eu não vejo que a gente vai ter essa possibilidade nos próximos anos. E eu estou falando aqui da demonização da commodity e que eu sou contra, porque quando a gente fala de produção minerária, por exemplo, para produzir minério, você precisa de uma tecnologia, de um valor agregado em volta muito grande, de equipamento, de maquinário e etc. Então, tem uma cadeia em volta da mineração, por exemplo, da área... Tudo lá. Que tá Não, tudo lá, na sua alguns maioria. produtos estão lá, algumas tecnologias são desenvolvidas aqui no Brasil, Ok. mas tem um valor agregado em volta. Na área agrícola, você tem equipamentos agrícolas que custam 5 milhões de reais, né? Você tem sementes, tecnologia envolvida. Então, quer dizer, é uma cadeia. Então, não é uma simples exportação de commodity, não, tem muita coisa envolvida. Eu não estou dizendo que esse é o mundo ideal. O Toscano o falou, Thiago falou ele virou e falou, cara, o minério, o Brasil não consegue competir na produção de minério, não consegue, é impossível, só em certos setores esse ali papo que ele consegue entender. Das terras raras. Terras raras, Então, esse acho que é um ponto muito interessante, muito estratégico para o Brasil. O país que mais tem reservas de terras raras no mundo é a China, primeiro. Segundo país do mundo. O primeiro é a China. eu não Quem é o sabia. segundo? Nossa. Brasil. E aí, E quando a gente fala de terras raras, para quem está nos ouvindo, o que são as terras raras? Quais são? são basicamente 17 minerais Entende? diferentes, Lítio, essas coisas? magnéticos, enfim. Eu não sou um grande especialista Entendi. com relação a isso, mas desses minerais que estão envolvidos dentro do que a gente chama do conceito de terras raras, você pode produzir de turbina a painel solar, Então é bruto. tá? Legal. E aí é muito estratégico para o mundo. E por isso que todo mundo está buscando as terras raras. E a gente viu lá a tentativa do Trump de fazer uma negociação com a Ucrânia e falou, olha, suas terras raras são minhas agora, em troca do apoio militar, né? E aí também ninguém sabe que negociação que foi feita pelo Brasil com relação ao Trump, agora recentemente, envolvendo as terras raras. Então, Que medo. as nossas terras raras,
é um grande ativo que nós temos. Mas quem sabe refinar as terras raras hoje, quem tem essa tecnologia é a China. Tá? E aí, o que é o grande ponto aí? Eu quero chegar nesse ponto que é, nós temos uma grande oportunidade de trazer as indústrias para o Brasil, criarmos uma associação estratégica com 1, 2, 3 ou 4 países, não um só país, para fornecer as nossas terras raras, mas em troca do quê? Da tecnologia, que ela venha para cá. Que o processo de produção esteja aqui no Brasil. Para industrializar aqui. Okay. Porque senão nós vamos ser, novamente, apenas exportadores de commodities. O produto de valor agregado vai ser produzido lá fora, nos Estados Unidos, na China. A gente fala aqui, é aqui mesmo, em Minas Gerais, aqui do lado. Entendi, mas aqui ele falando, eu já sei qual que é o fim dessa história. Nós vamos continuar mandando a terra bruta. Normal. O Brasil não trocentos anos não consegue precisa da tecnologia até para extrair, Antônio. É complexo. Mas eu faria isso. Mas esse é o ponto. É complexo extrair, não é tão fácil. Mas o lado bom eu não preciso fazer isso não. Traz os caras para cá. O lado bom é que o Xandão agora pode ir para os Estados Unidos. Nós estamos numa merda de agosto. Mas querendo fazer. Cara, querendo fazer, faz. Ué. O que a Petrobras faz para extrair petróleo. Só para extrair. E manda para lá. Cara, mas eu entendo, mas já é uma tecnologia que você tem que ter. É uma tecnologia que você tem que desenvolver. O que ela faz, outras não fazem. Entendi, mas eu não concordo. Para mim, a questão que a Petrobras faz com o petróleo é o que vai acontecer aqui. Nós vamos pegar, tirar a pedra e mandar para lá. Eu acho que o ponto nós não temos essa tecnologia, verdade, mas acho que o momento é de fazer uma boa negociação, de modo que a gente possa fornecer o que nós temos, apenas se, né? Mas trazer para cá o processo produtivo. Entendi. Trazer indústria tecnológica para o Brasil, para ter uma cadeia aqui dentro do Brasil. Imagina a geração de emprego que isso não dá, meu irmão. E esse é o futuro, né? O dinheiro fica todo aqui dentro. Essa é a indústria do futuro. Entendeu? O dinheiro fica todinho aqui dentro. Mas o lucro vai para a China. Isso depende. Tá aqui dentro, isso depende única e exclusivamente de vontade política? Eu acho que sim. Ou a iniciativa privada também consegue ou não? Não, eu acho que a iniciativa privada é fundamental, mas mais do que isso é uma política governamental. É uma negociação do governo brasileiro na mão da política, com outros governos que estão interessados nesse grande ativo que nós temos de agregar valor para aquilo que nós temos. Quer dizer, eu vou conceder para você o direito de explorar, desde que Só que aí vem as brigas, né? Aí vem as brigas. Tá em qual estado? Esse estado é de que partido? Aí começa a confusão do Brasil, que é... Por isso que você acha que não vai funcionar assim. Porque veja, quem mais arrecada com royalty hoje no Brasil é o estado do Rio de Janeiro por causa do petróleo, se eu não me engano. Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, você me... Não, eu não sei, mas acredito provavelmente sim. Acredito que sim, por causa do petróleo. Porque o petróleo do Rio de Janeiro é do governo brasileiro? É de quem? Do governo brasileiro. Só que tem que pagar royalty pro estado. E aí tem as divisões lá, né, cara? Um tanto vai pra lá, um tanto tem... A divisão, por isso que eu te falo, a divisão é por estado. Então aí começa a briga do Brasil, aí começa o processo que não deixa o Brasil evoluir. É só imaginar o seguinte: terras raras é o que o mundo inteiro quer hoje. Nossa, olha o ativo do futuro. Oportunidade incrível, cara. É o ativo do futuro. Então por que o Trump está desesperadamente buscando negociar com os países que têm esse ativo minerário e ter isso como um ativo, uma reserva americana? Porque é estratégia para a construção de tudo que é tecnológico no futuro. Total. Então, esse é um ativo que vai determinar o futuro de um país, provavelmente. Não, e poderia ser o ponto de virada nosso. Se nós somos o segundo maior país em reserva de terra rara. O primeiro é a China, beleza? Meio, né? Um oitavo do mundo tá lá dentro. Aí o resto é a gente. Pô, e aí você não trabalha isso para isso gerar uma oportunidade econômica, porque o que me mata é o seguinte, porque o que isso vai gerar de emprego e que vai botar de dinheiro na rua, e aí o cara por uma vontade política, porque o povo colocou ele lá, tá? Só para lembrar que aqui, né? A gente que coloca o ser humano lá. Aí o povo coloca esse ser humano lá, e aí ele dá uma canetada e decide que não, a gente vai vender ele bruto para fora. Isso para mim é jogar dinheiro no lixo. Eu acho que é nessas horas... Cara, eu ouço isso aqui, vai me dando uma raiva, mas enfim. Tô vendo, tá revoltado. Eu tô ficando puto. Você sabe por quê? Porque é nessas horas, pra mim, que aí o povo tinha que ir pra rua. Entendeu? E eu não vejo ninguém, tem 8 meses que se fala de ter razão, eu não vi ninguém falar igual ele falou aqui pra mim. Porque a decisão é simples. De quem que é a decisão? A decisão tem que ser nossa, irmão.
E aí era nessas... Concorda? Assim, na minha opinião. Aí eu acho que é nessas horas que falta pra mim uma noção democrática da população. Que eu acho que o pessoal aqui no Brasil, eles acham que democracia... Você entende a distância que é de informação do povo que tem... Entendo. Tem um voto, igual você não tem entendo, um voto. Eu entendo perfeitamente. Todo mundo tem um voto. Eu entendo perfeitamente a distância. É gigante a distância. Eu entendo perfeitamente a distância. O que eu não entendo é como é que não tem um monte de gente igual a gente e grandes poderes de microfone na mão falando isso todos os dias. Porque isso muda de verdade, velho. Se é o tamanho disso aqui que é apresentado, isso muda a trajetória de um país, irmão. Para todo sempre. E a minha pergunta que eu faço, igual ele colocou aqui como uma pulguinha atrás da minha orelha, eu vou levar isso para as pessoas que eu conheço para saber até o fim. Queria entender essa negociação do Trump com Lula. Porque, assim, provavelmente talvez as terras a gente nunca saiba. Talvez a gente nunca saiba, mas provavelmente já foi metade embora. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Assim, Talvez ou não, certeza que a gente não saiba. Do outro lado tem a China também, que não é boba. Então... É um jogo duro, né? Não é pra amador não, né, irmão? Não, não é. Não é uma brincadeira pra amador, porque... Agora, que tem uma oportunidade grande envolvendo tudo isso, Legal isso, pô. eu acho que tá na Olha que mesa, legal. tem. Sim. E o mercado de trazer investimentos para o Brasil para explorar não só os minerais, as commodities. Tem agora os mas data centers também. os data centers. Ali no Ceará, né? Que o Brasil Passagem, também é um país que vai receber muito investimento de data Eu li center hoje do sobre o mundo. TikTok. Você viu? Não. O TikTok tá montando a maior... Esqueci... enfim. O maior data center dele vai ser no Ceará. Por causa, primeiro, da localização do Ceará, por causa Energia. Por causa da energia renovável, mas principalmente por causa... Como é que chama, gente? Da internet que passa pelo mar? Fibra ótica dos oceanos. Então é por causa disso. Li hoje que o TikTok acabou... Olha o valor do investimento. 200 bilhões. Só um minutinho. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Vale. Bota mais umas 3 companhias. É o valor do que o TikTok vai gastar para fazer lá, beleza? 200 bi. Li hoje à tarde essa notícia que eles passaram. É muito dinheiro. E nós precisamos do capital estrangeiro, né? Falando de infraestrutura. O Brasil praticamente não tem infraestrutura. É isso que eu tô falando. A gente Imagina não tem um trem que conecta Belo Horizonte com São Paulo com Rio. Você vai para a China. A gente não tem maior... metrô em Belo Horizonte? Tem. Nem muito longe. São Paulo. Você vai para a China, você tem trem rápido, você tem a maior composição de linhas férreas do mundo. Não tinha um projeto mobilidade. Chile-Brasil? Não tinha um... O projeto tá cheio, né? Mas não estava um projeto da Transamazônica também. Eu não conheço bem esse projeto. Você já ouviu falar da Transamazônica? Tinha esse projeto também. Tá lá. Um projeto até hoje. Os caras, tudo deles é muito rápido, tudo deles desenvolve numa velocidade incrível. A infraestrutura na China se desenvolveu de uma forma muito rápida, né? Nos últimos 20 anos, quer dizer, estradas, rodovias, aeroportos, portos, é tudo muito moderno na China. A infraestrutura na China é relativamente nova. Por quê? Porque é um país de dimensões continentais, né? O governo sempre trabalha com planos quinquenais. Eles entenderam que estrategicamente conectar o país, criar infraestrutura geraria desenvolvimento, investiram nisso e aí você colhe os frutos. A gente falou sobre isso, a Mariana, se não me engano, a Mariana falou e o Rock falou sobre isso. Que, cara, tem um lado bom da ditadura lá. O lado bom é que a caneta ela é rapidinha, cara. Ele não tem o que decidir, não tem o que... Quem que você é contra, você não é, vão colocar... Não tem que discutir. Né? Não tem que discutir, cara. Ele faz o plano governamental dele para os próximos 20 anos, é isso aí, acabou, não tem... E cria cidades novas, né? Que é super interessante também. O governo decide criar uma cidade nova. Muito louco isso, né, cara? E aí você tem casos de cidades fantasmas também na China, né? O desenvolvimento de real estate na China, né, imobiliário, é uma coisa absurda. Cidade fantasma? Como assim? As maiores construtoras estão na China. É uma cidade que foi projetada, eles constroem a cidade inteira e de repente não teve uma migração para aquela cidade. Ok. Não povoou. Porque na China, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma limitação para quem está na área rural migrar para a área urbana. Para que você possa migrar para uma cidade, e razão de na China, né? Sempre, historicamente, a população rural sempre foi maior que a população urbana. Sim. E aí uma população gigantesca, né? Hoje 1,4 bi. Mas você imagina se não tivesse um controle. Esse controle começou em 1958, que é de definir... Olha, eu moro aqui na região rural. Eu não posso decidir que eu quero morar em Xangai. Ele não pode sair? Não.
Você tem, na verdade, uma autorização do governo para poder migrar dentro da China. Você tem que justificar essa mudança. Justificar. E aí, basicamente, eu, por exemplo, encontrei um emprego na cidade, e aí se eu peço uma autorização do governo para me autorizar a mudar para aquela cidade, ou ter uma cidade nova que está sendo criada, e aí eu vou fazer uma aplicação para ir para essa cidade nova e mudar para lá, tem que ser aprovado pelo governo. Se eu casar com uma pessoa de outra região, ou se eu for aprovado numa universidade, e aí a universidade fica numa cidade e eu preciso sair da área rural. Por isso que na China existe uma disputa muito grande para entrar nas universidades, que é uma grande chance de mudança social e de sair da área rural para a área urbana, porque você não tem muita oportunidade na área rural. Senão você não sai, é quase um green card. Um visto. Coisa, né, cara? Né? Um visto. Como é importante a gente conhecer a cultura do local que a gente tá enfiando o pé, né, velho? Quando que você ia imaginar que você ia ouvir isso tudo da China aqui? Isso que eu acho que é o valor da internacionalização. Por isso que não é fácil fazer negócio Com se quem você não entende. conheceu. Falando em fazer negócio, a gente tem que falar Dos nossos patrocinadores. dos nossos patrocinadores. Eu vou falar né? do seu cliente oculto, posso? De Pode novo? falar. Eu não sei se... Não sei Vamos fazer cliente oculto lá na. porque ele faz... Será que é lá ele na. faz pra gente da China. Não, entendeu? mas lá na China tem? Ele faz Será pra o gente, cliente já oculto? sabia tudo. Cara, seu cliente oculto... De é uma arrumar um empresa aqui de chinesinho Belo lá. Horizonte, mineira, acabou de ser Investido. investida pelo Shark Tank Brasil, pela Carol lá do Shark Tank Brasil. Legal. Eles são ótimos. E eu uso muito lá no Clube de Pergunta porque eles me trazem uma realidade, igual você traz a realidade da China, ele traz a realidade do nosso cliente. Porque muitas vezes a gente trabalha de uma forma na nossa empresa que a gente acha que está satisfatório, mas pro nosso entendimento. Eu gosto disso, então tá legal, mas e o seu cliente gosta? Então, o que ele faz é exatamente ter uma leitura do cliente e te entregar o que o seu cliente espera e está gostando do que você está fazendo. É um trabalho sensacional. A gente gosta muito, eu uso todo ano, o Lucien usa também nas companhias dele de franchise, mas eu uso todo ano no Clube de Permuta e eu sempre falo para todo mundo assim, o que o seu cliente pensa de você? Não sei. Ele falou, então liga pro Bruno que ele resolve lá. Então a turma do seu cliente oculto é nossa parceira e tem nos ajudado aí a evoluir com os nossos clientes ocultos. Será que dá pra fazer um cliente oculto, um chinesinho lá pra saber se dá pra. Se ele responder, né? Vai ser responder. Fala da Sultz. Fala da Sultz, Luciano. Sultz é fácil falar, ainda mais quando a gente fala de China, né? Porque com um país desse... Nossa, cara. Daniel, deixa eu contar um negócio pra você, Daniel. Ele já olha pra mim com a cara... Só uma pausa no Merchan. O Daniel, sabe o que acontece? O Lucien, ele tá tentando mudar o Merchan toda vez que ele faz. Sabe? Isso aqui vai pro ar, o pessoal da Sultz vai ficar sabendo. Pessoal, ele tá se esforçando. Então, assim, a hora que ele concluir, fiquem felizes. Vai lá. Pode ir, pode continuar essa analogia terrível que você tava fazendo. Um país desse tamanho, né, como a China, o Brasil, a gente precisa melhorar o quê? A comunicação. Garoto. Então, uma ferramenta de comunicação é a chave de tudo. entre franqueadora e franqueados, entre redes de negócio. É a melhor ferramenta de comunicação para redes de negócio no mercado. Olha para os seus clientes. Eu estou olhando para você e para os clientes eles, aqui, que no franchising existe um antes e um depois. Porque só nessa ferramenta são mais de 27 módulos. Universidade corporativa, sistema de chamados, marketing, o que mais? Ajuda aí, vocês estão aqui, Sultz, corta a verba deles, Não. que eles não estão ajudando, não. Eu ajudo, Sultz. É simplesmente a melhor ferramenta que o franchise brasileiro tem para você comunicar com Tem uma as vida pessoas. Eu antes uso. e uma vida depois. Antes e depois disso. Essa frase é minha, hein? Tá, mas melhorou bem hoje, parabéns, tá? Você viu que você É porque a gente super tá de falando da parabéns. China. Daniel, deixa eu partir, até porque a gente tá chegando no nosso horário e quando a Cris começa a mandar mensagem, é porque provavelmente o seu produtor já bateu nela ali atrás. A gente faz um bate-bola final aqui, cara, e a gente coloca umas 5 perguntas com respostas rápidas. É pra gente entender o que tá no seu coração, o que tá no coração do empreendedor, porque, antes de tudo, você é um empreendedor nato, né? Você empreendeu tirando a sua empresa de um escritório para se tornar parte do mundo. Então, isso tem seu valor, isso tem as suas dores também, né? Então, Sem dúvida. ninguém cresce sem dor, Não. né? É impossível. Então, a gente faz esse bate-bola que ele fica muito gostoso da gente fazer e de conhecer um pouco mais o nosso convidado. Vamos lá. China em uma palavra. Te arregacei. Mas... Oportunidade. Boa, não te arregacei tanto não. Olha que legal. Mandou bem. Ele que te arregaçou. Respondeu rápido, dá oportunidade. E só para eu continuar,
ainda será por muito tempo? Será. Massa. Um erro imperdoável em M&A. Um erro imperdoável em M&A. Não entender o que é M&A. Aí, seu tonto, viu, Luciano? Um sinal que é M&A. Fala aí Não é não saber pronunciar. É não entender. Explica. É não entender o conceito. Daniel já entendeu como é que funciona os caras. Cara, é porque é piada pronta. Ele já entendeu como é que funciona os caras, meu irmão. Deu ruim. Ó, um sinal de alerta antes de fechar um negócio internacional. O sinal de alerta é não conhecer bem o seu parceiro internacional, não ter referências dele. Boa. Um hábito de líderes globais que o Brasil deveria adotar. Eu acho que não é só o Brasil, eu acho que qualquer líder global, né? Eu acho que é valorizar os seus ativos internos e saber se comunicar, como a Sultz faz. Muito. Aumenta o cachê. Patrocínio aumentou. Aí, vamos aumentar. Aí, Sultz. Internacionalizar é pra quem? É para todos. Basta ter coragem e vontade. Depende do tamanho, cara. Depende do tamanho. Eu acho que tem qualquer empresa pequena, média e grande pode se internacionalizar. Então, temos que desmitificar a internacionalização. Não é apenas e tão somente para grandes empresas. Um pequeno produtor de artesanato pode internacionalizar, ele pode vender para fora o seu produto. Olha que legal. Então, todos nós podemos internacionalizar. Um prestador de serviços, quem produz um determinado produto, quem tem uma tecnologia, é para todos. Basta ter coragem, vontade, estar preparado e ter foco. E a última, que não existia, que está aqui na minha cabeça, eu vou fazer agora. O seu escritório está apto para atender para todos ou não? Qualquer um? Ou tem uma barreira? Por exemplo, eu não faço para esse tipo, eu faço para aquele, vende aí o Não, cliente é o cliente, né? Não tem barreira para quem é ou para quem pode ser o cliente. Eu acho que é para aquela pessoa, para aquela empresa que se enquadra naquilo que a gente desenvolve como solução e que entenda que a gente possa agregar valor para ele. Eu acho que é basicamente isso. Então não tem barreira. Não. Contatos do Daniel. Por favor, Daniel. Ele tem que responder, não eu. Depois eu acho que eu posso passar o nosso e-mail, não sei se tem. Pode falar aqui, se você tiver rede social do escritório, pode falar o que você eu acho quiser. que é procurar aí o Manute Advogados nas redes sociais. Legal. Né? Eu também estou nas redes sociais, Daniel Manute, no LinkedIn, no Instagram, né? E eu estou à disposição lá para responder perguntas, para responder dúvidas, questionamentos, Legal. enfim, esclarecimentos que a gente falou aqui hoje, receber críticas também, enfim, então estamos sempre abertos para comunicar aí com vocês, com o seu público, e queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, esse bate-papo descontraído, A gente que agradece. informativo. Foi show, né? Muito Tomara legal. que saia um negócio Foi isso uma aqui, aula. né? Não, foi uma aula, velho. Porque é muito Ainda bem legal que ele quando está disposto a receber crítica, porque a gente não tá. A gente não recebe. Poxa, não. eu a gente chamei a apaga. atenção A gente do bonde apaga. do meu assessor de comunicação, Bruno, que tá aqui. Falei, poxa, Bruno, você não pegou nenhum roteiro antes pra gente poder saber o que eles vão perguntar? Os caras vão me espremer lá, a gente cara. não entrega. Sabe por quê? Bom, mas aqui, Mas não é possível, você não é o primeiro. Tá Mas sabe vendo, por que Bruno? a gente não entrega? Porque a gente não consegue seguir o roteiro isso que eu ia a falar. Cris faz. A nossa Por exemplo, ela produtora entregou faz isso o aqui, roteiro. eu só fiz isso aqui, essas 3 últimas linhas aqui, ó. Sabe por quê? Porque a gente vai no papo, porque como aqui todo mundo é empreendedor e já tomou tanta porrada e também já aprendeu tanto nessa vida, Tem que ser de improviso, né? dentro da sua Igual história na a gente vida. vai perguntando e acho que fica mais Igual na gostoso. vida, é entendeu? verdade, A foi Cris muito bom. fica puta, mas a gente faz desse jeito e tá dando certo. Muito legal, muito legal. Irmão, Mas parabéns. foi tudo. Obrigado, Foi gente. muita gente Legal, perguntou aqui. Obrigado. Você tá enganado. Você perguntou muita coisa? Você fala por você que eu leio sim. Deve ser mentiroso. Eu leio, eu estudo, Muda as perguntas que ela manda. jogo lá nas minhas IAs. Entendi. E aí só faz pergunta ruim. Mas, cara, você deu Obrigado. uma aula, eu acho que todo mundo tinha que se atentar um pouco mais pra esse assunto. De verdade. Igual a gente recebeu um convidado hoje pra falar, e ele falou um negócio assim, se você não gosta de política, mas pelo menos vá se informar porque ela é importante pro seu dia a dia, a gente deveria se informar um pouco mais pra China. Igual a gente conversou aqui antes do início, eu tenho os meus preconceitos, sim. Tinha. Até esse episódio, porque é de verdade. Porque quando a gente começa a entender, e eu acho que a gente tem que começar a conhecer pela cultura, e você tá com bem de razão, cara. Quando a gente começa a entender um pouco a cultura do local, acho que as barreiras elas vão
É isso recebeu aí. uma aula aqui hoje. Obrigado. E acho que o pessoal pode seguir também a Câmara Chinesa. Sem dúvida. @Câmara Chinesa, né? Câmara Chinesa Exatamente. de Comércio do Brasil, CCCB. E temos também a Câmara Internacional de Negócios, Câmara a SIMBR. SIMBR. Da qual a nossa diretora executiva já esteve aqui, A Mariana Mariana. Bahia. Exatamente. Tá de casa de molho agora com a neném desse tamanhozinho assim, que acabou de nascer. Coisa linda. Ó, Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Abraço. Um abraço, sigam, compartilhem. Tchau. Eu vou mesmo. Muito bem.